Boa noite, pessoal. Começamos com a festa aqui, com o Raul Boesel fazendo a festa. Ei, Né? isso Você aí manda já foi há bem de muito festa que tempo. eu tô sabendo, né? Gildo e Plínio, o que que vocês Eu, têm para eu... falar aí com ele? Boa noite, Raul. Seja bem-vindo aqui no canal. Tudo bem com você? Boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo. Boa noite aqui de Miami. Aqui ainda é dia, né? E ainda está o sol lá fora. E um calor do cão. Pô, Boa noite, o Raul. Raul, Eu queria te agradecer. André, eu preciso começar assim. Senão, ó, eu e o Raul a gente apanha depois. Preciso agradecer a pessoa maravilhosa que me deixa muito satisfeito, que permite que o Raul seja essa coisa tão irradiante, bom astral, boa, cuida dele com um cuidado maior do que a gente já viu até com um carro de Fórmula 1. Primeira pessoa que eu quero agradecer nesse programa, Raul, se você me permite, é a Débora, sua esposa, pessoa amada que mora no coração. Muito obrigado a você por tudo que você faz, essa dupla incrível que vocês são. E desculpa estar tirando um pouquinho, Raul, da sua companhia. De qualquer maneira, muito obrigado a você. Que nada, mandou você bem não está aqui. tirando nada, você só está complementando. Então, pessoal, vamos andar que nosso tempo é curto. Hoje, nós vamos continuar a saga daquela BMW de corridas, né? Felipe, solta o VT aí para o pessoal ver o que está acontecendo. Fala pessoal, iniciamos a revisão da nossa S3 CLS e começamos pelo freio. Tá aqui o par de pinça e discos dianteiro, tá aqui o nosso par de discos com flutuantes, as pinças. Vamos trocar os reparos dela agora, dar um tratamento na superfície dos discos e remontar para a gente fazer o nosso treino de potência. Então pessoal, tá aqui a manga de eixo dianteira dele. Nós vamos tirar o rolamento agora,
fazer uma revisão de rolamento, trocar a graxa, ver se não tem nenhuma trinca nos estojos, ver se está tudo certo aqui. Aqui atrás tem um sensor do ABS, que esse carro já tinha equipamento de ABS nele instalado, e ele vai ser mantido. E aqui é a refrigeração do freio, que evita da temperatura aqui passar do limite que nós queremos. O próximo passo agora é remover as pinças traseiras e fazer o mesmo serviço que nós vamos fazer na dianteira, vai ser feito na traseira também, para dar toda a segurança para o nosso treme potente. Então, Raul, só para você saber, nós resgatamos esse carro em São Paulo, trouxemos para o Rio de Janeiro, estamos fazendo uma mega revisão e dia 16 estamos com ele no autódromo para fazer uma volta, um shakedown e vamos botar ele de volta na pista. Gildo, é com você. Bacana. Ih, o Gildo travou. Bom, Alô. vamos falar do... Alô. O Gildo travou. Gildo, era com você, mas você travou. Fala aí, Gildo. Você começa. Gildo, você começa, Gildo. Ih, Acho que não está escutando. Bom, pessoal, eu tô aqui tentando acertar um pouquinho o áudio, tá? Agora foi. Acredito que vocês estão me escutando. Bom, Raul, esquece o Gildo. Tô voltando. Pronto. É o seguinte, o que eu sei do Raul, em 73 ele começou no kart, mandou super bem, foi campeão. Depois, 79, 78, andou de turismo, também se deu super bem. Em 79, você foi revelação na Stock Car. Para quem não lembra disso, você foi piloto revelação em 79. Em 80, ele abandona a gente e vai para a Fórmula Ford 1600. Isso. Depois, 1981, você estava na Fórmula 3. Como é que você, da Fórmula 3, chegou na Fórmula 1? Então, em 79, vou voltar um pouquinho aqui até para relembrar uma das melhores corridas minhas, foi exatamente no Rio, no Festival do Álcool. Que o Festival do Álcool foi um final de semana de corrida em 79, acho que foi tipo maio, por aí, porque teve foi quando teve o ano do problema do petróleo, e proibiram as corridas no Brasil de gasolina. Então, aí permitiram começar a fazer corrida com os carros todo a álcool. E aí a primeira corrida que todas as categorias tiveram um mês para desenvolver foi exatamente no Rio, foi esse Festival do Álcool, e foi uma corrida incrível. Aquele autódromo maravilhoso, lotado de gente. Então foi só para fazer um parágrafo sobre essa parte de corrida no Rio. Mas a minha ida da Fórmula 1 foi porque o campeonato de Fórmula 3 era patrocinado pela Philip Morris. E os 3 primeiros do campeonato podiam fazer um teste como prêmio na McLaren, que era patrocinada pela Philip Morris. E o teste foi bem produtivo. E aí os 2 pilotos eram o John Watson, o inglês, e o André de Césares,
Só que o André de César daí tinha ido para a Alfa Romeo e isso vagou um lugar na McLaren. E eu tinha grande possibilidade de ir e estávamos até conversando e tal, mas daí o Nick Lauda resolveu voltar da aposentadoria. E aí não tinha concorrência, né? E aí, pelo resultado que eu tive no teste, que em 30 voltas eu fiz um tempo que poderia ter largado em 10º naquele ano no Grande Prêmio da Inglaterra. E aí as equipes pequenas viram que o teste tinha sido bom, daí a Enzyme na época falou comigo, a Marte, eu acabei indo para Marte. Então foi assim o que eu faço? Para a McLaren não tinha o que pensar, né? Se tivesse oportunidade. Agora, Marte, será que eu faço mais um ano ou não? Uma equipe pequena ou não? Vai ter resultado ou não? Mas aí você vai deixar a oportunidade passar, vou fazer outro ano de Fórmula 3. Fórmula 2 era impossível, os custos. Então, vamos embora, né? Eu acho que na época eu não tinha assim a experiência talvez necessária, mas não podia deixar passar a oportunidade. Você vê que em janeiro de 80 eu estava correndo de Stock Car na preliminar de Fórmula 1, que foi em Interlagos, e em janeiro de 82 eu estava sentado no Fórmula 1. Então foi bem rápido. E você andou com o pessoal da Era de Ouro, né? Você andou com o Niki Lauda, com o Prost, com o Piquet, com os grandes nomes da Fórmula 1. Era muito competitiva, a competição era muito acirrada. Conta um pouquinho pra gente o que foi estar na pista contra esses caras e com essas feras, né? E você, lógico, querendo ter resultados. A gente fala de competição acirrada, quer dizer, eu estava com pilotos super experientes, com equipes fantásticas, mas a competição era muito desigual, né, na realidade, porque eu peguei bem a fase que estava, vamos dizer, a transição dos motores aspirado para turbo, depois de 82 para 83 mudou a aerodinâmica, que foi do famoso carro asa, né? O wing car, que chamava, para o fundo plano. Então foi uma grande mudança na aerodinâmica dos carros e do regulamento. Então eu tinha uma equipe na Marte que tinha um motor de 500, 600 cavalos, quando o Piquet tinha um motor de 1.300 cavalos na classificação. A mesma coisa a McLaren já no segundo ano, com motor Porsche. Então, era uma competição acirrada, era como se tivesse duas categorias, né, no campeonato, a classe A e a classe B, os motores turbos, motor aspirado, e ainda as que tinham mais, vamos dizer, mais dinheiro. Financeiramente melhor para desenvolver o carro, né? Então, tinham muitas equipes que... Oi, desculpa. Eu me lembro que tinha um detalhe. Hoje, a Fórmula 1 tem 22, 23 carros. Antigamente, vocês tinham quase 40 carros que vinham para fazer a classificação e nem todo mundo, às vezes, conseguia classificar, né? É por isso que eu falei, era muito acirrado, porque mesmo com essa diferença, só para você estar no grid era uma luta. Né? Não, eu tinha uma luta maior ainda, né? Porque a Marte colocou o segundo carro para, vamos dizer, inscreveu o segundo carro na categoria. Então, um carro estava garantido para começar as classificações normais. Eu tinha que pré-classificar, assim como eu tinha que pré-classificar, as duas Osellas tinham que pré-classificar, e eu acho que tinham duas Toleman também. E desses 5 carros, ou será que tinha mais um? Desses 5 carros só entravam 2. Quer dizer, você facilmente já podia ficar de fora
e nem ir para o segundo Pra treino. classificação. Para classificação. E a gente pré-classificava, você podia usar um jogo de pneu de classificação, e esse jogo de pneu de classificação só dá uma volta, né? A gente tinha. Essa era mais uma variável que tinha naquele ano. E então você estava classificando ao mesmo tempo que todo mundo estava treinando, um de tanque cheio, outros testando pneu, e você tinha que fazer essa volta no meio de todo mundo, e se perdesse a volta, você podia ficar fora. Então era bem difícil. Naquela época não tinha o box podendo te falar que a pista está limpa agora, tem um carro lá. Não, você tinha que ir era basicamente vamos dizer, na sorte. Vocês eram. Oi? Eu via gladiadores ali, eu não via o cara que sentava para pilotar ali, facilzinho e etc e tal, não. Vocês praticamente gladiavam. Né? André, deixa eu lembrar uma coisa, tá? Na época da Marcha 82, o Raul, ele dividia a pista com o Jochen Mass. Sim. O cara era muito fera. Depois você vê como se revelou, inclusive, nos protótipos, em Endurance, o cara era muito fera. Você também andava com o Rupert Keegan e com o Villota. Então a disputa era grande dentro da própria equipe. Exatamente. Na realidade, o Rupert Keegan ele substituiu o Jochen depois que ele bateu em Paul Ricard. Mas aquele ano teve o acidente do Gilles Villeneuve, que foi com o Jochen Mass na classificação, né? E aquilo afetou muito o Jochen. E o cara... Aí depois teve mais outro acidente, e daí ele resolveu dar um tempo de corrida, e aí que o Rupert Keegan entrou no lugar dele. Mas eu aprendi muito com o Jochen. O cara era um gentleman, além de mais. E foi uma boa, vamos dizer, um parâmetro para mim. Voltando a falar do Rio, na corrida do Rio, por exemplo, eu estava, justamente por causa dos pneus de classificação, eu usei o meu primeiro, isso já na classificação no sábado. Eu usei meu primeiro pneu de classificação e o tempo que eu tinha virado, eu estava fora do grid. Quer dizer, eu tinha pré-classificado, já tinha classificado na sexta, tal, e sábado, normalmente todo mundo melhora os tempos, né? Eu melhorei com o primeiro jogo de classificação, mas todo mundo melhorou e eu estava fora do grid. Então, largavam 26 naquela época. Eu estava lá, 27, 28. Aí eu coloquei o segundo jogo de pneu, dei uma mudadinha no carro e eu virei uma volta assim, daquelas que era... Foi uma volta assim incrível e até me lembro que eu entrei no retão e aí vim no meio da reta lá, acho que era o René Arnoux, e o pneu de classificação, você saía do box, você andava com ele devagar, uma curva antes de começar a volta, você aí acelerava para esquentar o pneu, porque o pneu parecia um chiclete, era muito macio e melhorava muito o tempo. Só que você tinha que usar, vamos dizer, se freasse nos 75 metros, você tinha que acreditar que você ia frear nos 50 com o pneu de classificação. E que o carro ia fazer, e aí eu me lembro que ele me viu no espelho assim, eu acho que ele ia começar a volta dele, começou a acelerar, eu ainda consegui passar dele, fiz a volta toda. E no Rio, naquela época, você quando passava na reta, você olhava para o box do outro lado, os caras te davam a placa. E você conseguia enxergar. Porque você estava tentando ainda conseguir tentar fazer mais uma volta, né? Aí eu olhei aquele tempo e falei, não é possível, tem alguma coisa errada, acho que eu não vi direito. E concentrei em terminar a segunda volta, só que já não virou o mesmo tempo e tal. Aí eu vim para o box, quando entrei no box estava
maior festa no boxe, parecia que eu tinha feito a pole. Eu fui de 28º para 17º. E aí eu larguei em 17º, acho que o Mas dessa corrida largou 22º, por aí. Então ele falava, pô, de onde é que você tirou esse coelho da cartola? O Plínio, eu sei que tem uma pergunta para falar com você aí, Raul. Plínio. Eu tenho sim, Raul. Olha só, outro dia eu estava conversando com o Gildo, né, e ele estava me explicando a diferença das corridas da Europa, né, para as corridas nos Estados Unidos. Me diz como é que foi quando você saiu da Fórmula 1 e começou a correr, né, nos Estados Unidos. Qual foi a grande diferença que você sentiu quando você começou a correr, né, com os norte-americanos? A grande diferença foi, bom, tecnicamente, foi a potência do carro. Que a Ligier, a gente usava o motor Ford Cosworth aspirado e tinha aí entre 500 e 600 cavalos, e da Indy usava o Ford Cosworth Turbo, que tinha de 800 a 900 cavalos. Então, aí já foi um soco no pescoço, assim, que na primeira vez que eu andei, que foi num teste na Califórnia, num circuito chamado Riverside. Mas foi num teste numa pista assim pequena, pegavam só uma parte da pista. E eu dei algumas voltas e até comecei a imaginar, se aqui esse carro tem essa potência, o chassi era um pouco mais pesado, eu comecei a imaginar como que seria andar num oval, porque o oval era muito menos pressão aerodinâmica, velocidade muito mais alta. E a primeira corrida era em Long Beach. E aí o Dick Simon, quem me deu a oportunidade desse teste, eles tinham o carro do ano anterior. Estou falando, isso era 85. Tinha o carro de 84. E o carro de 85, todas as equipes treinaram muito pouco, porque esse carro era feito pela Marte e tinha dado problema no câmbio. Então, muitas as equipes ficaram esperando resolver esse problema e treinaram muito pouco. Daí como eu andei bem nesse dia desse teste aí que eu fiz, ele falou, pô, a gente podia colocar o carro de 84 para você correr em Long Beach. Eu convenci ele, porque eu já conhecia a pista de ter corrido em Fórmula 1 e achava que não ia dar muita diferença do chassi 84 para 85, porque os outros não conseguiram desenvolver, né? Porque tiveram muito pouco tempo. E a pista de rua dá para tirar, dá para dar uma nivelada. E foi o que aconteceu. Eu classifiquei em 14º e ele não classificou com o carro novo. Ele não era oval, até que ele andava. E aí ele falou, então você quer largar com o meu carro? Só que você tem que largar em último. Eu falei, bom, vamos aí, né? E a razão que foi isso também é que na classificação eu dei uma encostada no Dani Ongais numa das minhas voltas rápidas, que ele rodou e era uma curva que você não via a saída dela, e ele rodou e ficou parado lá, e eu estava vindo em seguida e nem vi a bandeira amarela. Quando eu entrei, estava ele, eu freiei, dei uma batidinha no carro dele, mas quebrou a asa e entortou um pouco a suspensão esquerda e tal, mas nada que não desse para arrumar. Aí ele falou, em vez de arrumar, larga no meu. E aí eu larguei em último, estava andando em 8º, e aí quebrou o diferencial. E os mecânicos dele lá, por ter muito tempo sem o que fazer, esperando a Marte arrumar o câmbio, modificar as engrenagens que estavam quebrando,
eles desmontaram o diferencial para ver como funcionava e não puseram o torque nos parafusos que deveria ser, e no final da corrida acabou quebrando o diferencial, que é uma coisa que nunca dá problema, não quebraram nunca, e foi assim, se não tivessem colocado a mão, não teria dado problema. Mas aí, por esse resultado, o Dick Simon pegou confiança e falou, vamos para Indianápolis. Aí, no inteirinho de Long Beach, Indianápolis, já chegou o segundo chassis, que era o March 85, e aí eu comecei. Aí começou, aí a bola começou a rolar e aí que foi indo. E você, Raul, Raul, você Bom, acha peraí. que o pessoal aqui, o americano é mais agressivo na corrida ou o europeu é mais agressivo? Quem você considera assim mais agressivo mesmo? Isso. Não, eu acho que hoje em dia não tem diferença, né? Porque mudou. Tem americano lá, europeu aqui nos Estados Unidos. Eu acho que existia um pouco mais talvez de respeito nos circuitos ovais. Se bem que dava cada estraçalhada lá que era incrível, né? Mas a diferença é muito na parte fora do carro. Vamos dizer, na parte humana, na parte social. Eles interagem muito mais com o público. Assim, que é o que a Fórmula 1 está fazendo agora, né? Até porque os americanos é que compraram a Fórmula 1. Então você pode notar que eles exigem que os pilotos deem entrevista, tarde de autógrafo, etc. E isso faz com que o americano sempre pensou no show. Independente da competitividade dentro da pista, que tem também, tinha, e hoje continua, né? Mas essa particularidade ou peculiaridade do americano, ele quer que quem pagou ingresso para assistir, que sai de lá satisfeito com uma corrida competitiva, interagir, você poder pegar o autógrafo do teu piloto preferido, comprar fotografia. Então essa parte é bem diferente, é bem. E você se sente também como piloto, você se sente envolvido, você começa a ter a tua própria torcida, você vê um reconhecimento, e o americano não tem, vamos dizer, bairrismo, sabe? Não é porque que eu era brasileiro que eles não torciam para mim. Você vê que o Tony Kanaan é um dos que tem a maior torcida nos Estados Unidos, sabe? Não é que eles só porque você é estrangeiro, então existe um preconceito. Que nada, tratamento todo igual, isso é bem bacana. pessoal, como estamos falando de festa, de público, de tudo mais, e nós somos uma festa para o público que nos acompanha de casa, vamos dar um alô especial para as pessoas que estão nos acompanhando. Marcelo Gomide, que correu com você nas 1000 milhas, está mandando um abraço, mandou uma pergunta aqui, mas é gigante, daqui a pouco eu leio. Léo Truda, Cinder Bitton Filho, Wilson Toduro, Luiz Cláudio Rodrigues, Luiz Finotti, Marcelo Garcês, João Pedro Martins, Tony Moura, Sandro Barbosa, Fernando Pedroso, Jaime Figueiredo, Iveson Marques. Está todo mundo aqui hoje querendo te escutar. E eu queria mostrar para o pessoal um assunto muito polêmico e fazer uma pergunta. Primeiro, uma pergunta para o Raul responder, que veio de casa, de uma pessoa chamada André Baltazar. Ele quer saber qual foi o piloto de kart que, na época que você correu, que lhe deu mais trabalho, e quem mais você admirava nessa época? Acho que tinha um piloto lá tinham vários pilotos. Tinha o Nicanor Ramos, que eu corri mais no Paraná, né? Tinha o apelido dele era Meningite, Ricardo Voigt. O cara, acho que ele
ele correu, tentou correr de carro e tal, mas o meningite o cara era incrível. O Zé Camelo, tinha vários pilotos que talvez vocês não conheçam, porque é mais de Curitiba, né? Tá. Mas Agora, esses foram. O polêmico. Gugelmin, por exemplo, quando eu corria de kart, o Gugelmin corria naqueles carrinho a Farpinha. motor, sabe? Fapinha. Tinha uma categoria de Fapinha, o Gugelmin corria naquilo. Aí depois Olha virou o só. que virou, né? Oi. Vamos voltar num assunto polêmico aqui. Fórmula 1, eu não lembro se foi 82 ou 83. Chico Serra e você. Felipe, solta o VT pro pessoal de casa relembrar. 82. Boa. 82. 82. Felipe, cadê o VT? 82, um fim de semana trágico para a Fórmula 1. Logo no primeiro dia de treinos, uma confusão sem precedentes entre os brasileiros Chico Serra e Raul Boesel. O que você agrediu, Raul? Porque ele entrou na minha frente, de propósito. Você tá na minha melhor volta antes de começar a chover, que tava começando a garoar já. Era a minha última volta. E tava o Keck Rosberg e eu. E o Raul tava devagar. Ele levantou o braço, ele olhou para o espelho, levantou o braço, deixou o Keck passar. A hora que o Keck passou, ele entrou na minha frente. Raul, o Chico tá dizendo que você fechou ele na única chance que ele tinha para melhorar o tempo dele na corrida. Isso foi verdade? Não, isso não é verdade. Ninguém tranca ninguém, sabe? E se foi por acaso, não foi por querer. Não é o meu estilo fazer isso. Bom, você foi bonzinho. Tá, eu vou você confessar. Eu fiz por querer mesmo. Não, que nada. Não, absolutamente não. Claro que não. Ainda mais uma puta diferença de velocidade Olha aqui, Oi. ó. Aqui a prova Olha, ó. da garotada junta desde 82. E Não, hoje na tá tudo realidade, resolvido entre vocês. Então. Tudo 10, não tem. A gente, olha, não ficamos acho que uns 20 anos sem te falar. Então, Mas falando sério agora, porque isso sempre vem à tona esse vídeo, né, já por gozação, por ser sério, mas até eu brinco com ele, Chico, esse aí foi o nosso 10 minutos de fama na Fórmula 1, porque como resultado não tivemos nada. Até hoje falam, aí, ó. Então, o que aconteceu? Como eu falava, o pneu de classificação dava uma volta. E depois você completava, tentava dar a segunda volta, já não dava. Os pneus eram tão macios que eles soltavam, criavam umas bolhas assim. E aí você tinha que voltar para o box rápido, super lento, porque parecia que você estava na chuva. Essa foi a razão do acidente do Yoki com o Gilles. Villeneuve. Com o Gilles Villeneuve. E eu estava voltando devagar e Montreal, no final da reta, tem uma curva para a esquerda e já uma para a direita. Eu olhei no espelho, vi o Keck passou e eu continuei por fora, mas a próxima curva já é para a direita. Então eu não podia cruzar a pista. E eu falava para ele, Chico, se você tivesse embutido no Keck, como ele falou, ia passar vocês dois juntos. Como é que eu vou o Keck passar e eu entrar na tua frente? Não dá para... enfim. Aí eu pedi desculpa ali, ele começou a continuar, ele me deu aquele tapinha no capacete, daí ficou aquela briga de dois que não sabem brigar. Eu, pelo menos, eu sempre falo, eu ou entro numa briga, eu mato ou morro. Ou fujo pro mato ou fujo pro morro, né? Mas, enfim, esse dia, nós dois estávamos no grid. No dia seguinte, eu melhorei meu tempo e ele
também melhorou, não sei, mas mesmo assim ficou fora do grid. E aí eu me lembro que no primeiro dia eu estava em 19º e caí para 21º e ele ficou fora. E foi o primeiro ano que o primeiro grande prêmio que o Ricardo Paletti classificou. Eu em 21º e ele em 23º. Inclusive, hoje, vendo o vídeo de vocês, aqui que vocês passaram, esse vídeo, foi a primeira vez que eu notei, eu já vi esse vídeo milhões de vezes, foi a primeira vez que eu vi que no box ao lado do meu tinha um Ozella, que era o box deles, que era o Jarrier. Você vai ver no canto esquerdo, embaixo, você vai ver que tem um carro Ozella, número 31. O azul aqui. O azul. Verdade. Então, e o meu está aqui do lado direito. Então é do Paletti, que era 32. E o Paletti, em 23º, o que aconteceu? Na primeira largada, o Didier Pironi estava ou Pironi, como fala, estava na pole e ele não largou, queimou a embreagem, o motor morreu, alguma coisa. Porque naquela época a gente usava a embreagem, engatava a primeira, e normalmente, quando acendia a luz vermelha, aí que você engatava a primeira, começava a acelerar e embrear o carro, e às vezes, se demorasse um pouco, queimava a embreagem. Então você tinha que... Olha a atenção que era. Acendia a luz, você tinha que esperar um pouquinho ainda para daí engatar, ser rápido nessa situação. Bom, ele não largou. Quando eu cheguei imagina, de 21º até o primeiro, todo mundo conseguiu sair, eu ainda consegui sair, aí bati na roda, a minha roda dianteira direita bateu na roda esquerda da traseira da Ferrari, eu saí rodando e o Paletti entrou direto no câmbio da Ferrari. E ali ele eu acho que naquela época a gente não tinha nenhuma proteção, né, de pescoço, nada. Eu acho que ele já quebrou o pescoço, provavelmente, porque quando eu saí do carro correndo, eu já vi a cabeça dele baixa, e aí vazando gasolina e o carro pegou fogo. E aí ele provavelmente já faleceu no ato ali. E aí eu lembro que, inclusive, o Chico, que me contou isso, que o engenheiro dele falou para ele que eles estavam em cima do box, assistindo a corrida, falou, ó, às vezes tem males que vêm para bem, né? Imagine, se podia você estar nessa situação. Então você nunca sabe. E os pais do Paletti, que também estavam em cima do box assistindo, e ele é o filho único, então é uma situação bem trágica, né? Inclusive essa corrida, agora... parou a corrida e tal, depois o Piquet ganhou essa corrida. Sim. E não teve nem champanhe, não teve comemoração, o pessoal saiu do pódio em silêncio, foi bem trágico. Olha só, pessoal, a Fórmula 1, o esporte automotor está mais seguro, mas o pessoal de casa mandou mais uma pergunta, mais duas perguntas na verdade. Vamos lá, vou ler aqui. A pergunta sobre o piloto de kart que deu mais trabalho e porque está no... Não, tá, essa a gente já leu. Na época que correu de Fórmula 1, nos tempos de hoje, você saberia explicar por que você, Nelson, Alex Dias, Roberto Moreno, por exemplo, são os mais idolatrados para o público brasileiro do que os demais pilotos brasileiros que correram na Fórmula 1 sem grande repercussão? Isso, essa cara é tenebrosa. Não, acho que não só pela Fórmula 1, porque a gente continuou correndo em outras categorias, né? Então o nome sempre ficou em evidência. Eu corri 2 anos na Fórmula 1, com resultados sem expressão nenhuma. Naquela época ainda, você só conseguia fazer ponto até o 6º lugar. O meu contrato era, só como ilustração, o meu contrato era por ponto. Se eu marcasse ponto, eu tinha uma remuneração. Então, o meu melhor resultado foi 7º. Então, foi 2 anos bem difíceis. Mas acho que porque, óbvio, Nelson Piquet, o Emerson, o Senna, esses com resultados que são orgulho do Brasil, né?
Mas eu acho que da gente continuar. Depois eu fiz meu nome nos Estados Unidos, no Campeonato Mundial de Marcas. Moreno também foi para os Estados Unidos. Inclusive, depois teve alguma chance em Fórmula 1, terminou em segundo, junto com o Nelson Piquet, acho que foi no Japão. Olha a declaração aí, declaração de amor ao vivo no Ao Volante. Meu ídolo, antes mesmo de ser meu amor. Grande cara, Débora Sesco. Ó, essa aí mandou bem. Bom, vamos lá. André. Fala. Avisa ao pessoal. Olá, avisa ao pessoal que lembra do Raul e tudo mais, que quando ele foi em 85 para a Fórmula Indy, tá? Ele foi a volta mais rápida nas 500 milhas de Indianápolis. A gente está tendo o privilégio de receber uma pessoa, um piloto, pessoa que tem uma grandiosidade, um coração maravilhoso, imenso, mas um piloto que participou 13 vezes, se eu não me engano, Raul, das 500 milhas de Indianápolis. Isso aí é muita força G, é muita volta, é muita velocidade na sua história. Indianápolis, antes do Raul contar pra gente, solta o VT de Indianápolis, onde ele passa na largada e assume a pole da prova. Solta aí, Felipe, para o pessoal ver. Manda o VT. Boa tarde, amigos da Velocidade. Boa tarde, amigos da Rede Manchete. Mais uma vez juntos para viver hoje as emoções das 500 milhas de Indianápolis, a prova mais importante e tradicional do automobilismo mundial. Valendo pela 4ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. E para o Brasil, uma corrida super especial. Primeiro pela volta do tricampeão Nelson Piquet ao seu mundo. O mundo da velocidade, o mundo do talento. Piquet, que está largando na 5ª fila, 13ª posição. Temos também Raul Boesel na 1ª fila, 3ª posição. E Emerson Fittipaldi na 9ª posição, na 3ª fila. Aí você acompanhando Nigel Mansell. Você viu ali o Emerson lado a lado com o Mansell. Daqui a pouquinho vamos ter a largada. Aí está a largada. Boesel se mantém em primeiro. Vai lado a lado com o Arlenbike. Boesel é líder nas 500 milhas de Indianápolis. O Brasil sai na frente com Raul Boesel. Deixa para trás o pole position Arlenbike. Mário Andretti é o 3º, Al-Unser é o 4º. Você vivendo aqui na Manchete as emoções iniciais das 500 milhas de Indianápolis. Olha a Tereza aí, a esposa de Emerson Fittipaldi, torcendo bastante. Vamos acompanhar na passagem a posição de Emerson Fittipaldi. Boesel tá inteirinho no seu vídeo. Tá bem, Boesel. Vem para completar a primeira volta na frente. Vai passar o Boesel. Passa Boesel na primeira volta. Traz com ele Arlenbike, traz Mário Andretti, Al-Unser, Scott Goodyear. E vamos ver a posição de Emerson Fittipaldi. Arlenbike é o 2º colocado. Aí está, primeiro Raul Boesel, 2º Arlenbike, Mário Andretti é o 3º, o 4º Al-Unser Jr., o 5º é Scott Goodyear, o 6º é Stefan Johansson, Emerson Fittipaldi é o 7º colocado. Ganha 2 posições. E o Raul vai bem na prova, Raul. Traz Arlenbike. Olha a Vera Boesel. A torcida toda no box. O Brasil tá bem, tá muito bem aqui em Indianápolis. Este é o Al-Unser Jr., vem pela 4ª posição. Ali atrás, você já observa o Scott Goodyear, o 5º colocado. E o Nelson Piquet, na volta anterior, é o 16º colocado. O primeiro é Boesel, 2ª volta completada. O 2º é Arlenbike, o 3º é Mário Andretti, o 4º é Al-Unser Jr., o 5º é Scott Goodyear, o 6º continua Stefan Johansson. Emerson Fittipaldi vai pela 7ª posição. E o Nelson Piquet cai para 17º. São as voltas iniciais das 500 milhas de Indianápolis. Emoção pura para você aqui na Rede Manchete. Olha, o Raul durante todo o mês fez um grande trabalho aqui em Indianápolis. Esteve sempre entre os 4 mais rápidos e está, por enquanto, colhendo os frutos. Arlenbike, que você viu aí no vídeo, largou na pole position, mas perdeu a primeira posição logo na largada para o Raul Boesel, que largou por fora. Ao meu lado está Billy Hermann, nosso comentarista. Billy, muito bem Raul Boesel nessa largada.
É verdade, Raul Boesel fez aquilo que todo mundo duvidava. Largando na terceira posição por fora, ele conseguiu fechar a curva na frente de Ari Luendyk Poli, assumiu a liderança e está liderando firme, mantendo o controle do carro. E eu acho que ele tem todo o ritmo para ir em frente com muita tranquilidade. E você vê aí o Emerson Fittipaldi, tá aí o Emerson, esse carro branco e vermelho na frente. Esse aí já é o Pole 3. O Emerson que vem pela 7ª posição, o Pole 3 vem pela 8ª. O 9º é Nigel Mansell. Mais uma volta completada de Raul na ponta. E o Emerson tá aí, ó. Se aproximando o Emerson Fittipaldi e Stefan Johansson. Olha só. Como chega o Emerson Fittipaldi. Daqui a pouquinho vai brigar pela 6ª posição. Já temos 4 voltas completadas. Primeiro é Raul Boesel. Cara, pô, sensacional. Conta pra gente como é que é estar na frente das 500 milhas de Indianápolis. Como é que é largar ali e passar logo. Conta isso aí pra gente. Não, olha, eu vou contar uma coisa assim, aqui engraçada, como é a vida, né? Em 1980, eu corri de Fórmula Ford na Inglaterra. E aí eu voltei da Inglaterra para o Brasil, para Curitiba. Comprei uma passagem barata lá, que era Londres, Miami, Santa Cruz de La Serra, São Paulo, Curitiba. Imagina. Aí eu consegui desdobrar essa passagem e falei, já que eu vou parar em Miami, vamos lá conhecer a Disney World, né? Que é final de ano e tal. Aí indo de Miami para Disney World, um guarda me parou e quando ele veio, ele falou assim para mim, who you think you are? Mário Andretti? Eu falei, I'm sorry e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, Mário Andretti, claro que eu sabia que era Mário Andretti, né? Mas imagine, depois de tantos anos, eu tô aqui dando um pau no Mário Andretti, né? Na realidade foi isso. Só que o Mário Andretti acabou sendo a pedra no meu sapato, porque essa corrida aí, eu tava... Você vê que eu fui abrindo, então depois de 17 voltas, eu estava 17 segundos na frente. Aquele ano fizeram um novo regulamento que era, quando desse uma bandeira amarela, fechava o box. E aí entrava o pace car, que até hoje assim, né? Pega o líder e aí abre o box, todo mundo entra para fazer pneu e combustível, etc. Aí eu entrei no box, o pace car me pegou, abriu o box, eu entrei, fiz o meu pit e o meu box era no meio da reta e o dele era o último, quer dizer, o primeiro a sair, entendeu? E quando tem uma linha que depois dessa linha você não pode ultrapassar. Só que eu já vinha aquele ano acho que era 100 milhas por hora, 160 km por hora, a velocidade máxima que se podia no box. Eu passando a 160 e ele saiu do zero. O dele era só ir para frente, que tinha espaço para por isso esse box. Então era um box privilegiado, né? Você só andar para frente. Então, na minha visão, eu estava pau a pau com ele na linha e deu a impressão que eu passei depois. Aí ele ainda ficou um tempo na amarela e ele vinha do meu lado e fazia sinal para eu ir para trás. E eu falava, não, você vai para trás. Mas porque eu estava falando com o meu box no rádio e falava assim, ó, o Mário está vindo aqui dizendo que eu tenho que ficar em segundo, que ele tem que ficar em primeiro. Mas na minha visão, eu saí junto com ele do box. Aí eles falaram, não, pode deixar que a gente está checando aqui com os oficiais de pista. Tá bom. E aí o Mário vinha e falava ir para trás, eu falava não, né? Você quer ficar na frente para pegar a aerodinâmica melhor. Aí vai 3, 4 voltas indo, e nessa no rádio, vai e volta, vai. Não, tá tranquilo, já falaram que não tem problema, tudo bem. Deu a relargada, eu dei uma marcada de toca, ele me passou, eu fiquei atrás dele, aí passou 5, 6 voltas, o meu box falou, nós fomos penalizados, tem um stop and go.
Aí eu entrei, fiz stop and go, saí. Quando eu saí na frente do Mário, quase ele ia me colocar uma volta. Aí eu fui, depois de 400 milhas eu estava em primeiro, fui passando todo mundo e com a estratégia, fui para frente, meu carro estava um canhão. E aí eu fui entrando no box de uma amarela. Só que eu não conseguia mais voltar para a pista. Eu entrei, fizemos o pit stop, saí, era o último pit stop. Meu engenheiro ainda falou: Raul, a gente tá bonito porque a gente não precisa fazer mais stop. E quando abrir o box, eles vão ter que entrar para fazer o pit stop. Aí a organização falou que a equipe tinha que ter feito o sinal para eu passar e não ter parado. Bom, aí deram uma penalidade que quando desse a verde eu teria que fazer um drive-thru, passar pelo box, só que a 160 quilômetros, né, 100 milhas. Aí eu caí para 12º, cheguei neles de novo, deu outra amarela, estava o Emerson, aí o Emerson liderando, o Arie Luyendyk, o Nigel Mansell e eu. E aí, entre o pace car e o Emerson, ficou um retardatário, o Gregoire, um francês, Stéphane Gregoire. E o pace car mandava ele passar para pegar o Emerson e ele não passava. Aí os três pegaram e passaram o Gregoire para ficar atrás do pace car e eu chamei no rádio, ó, eles estão passando o Gregoire. E isso é fora do regulamento, é contra o regulamento você passar alguém na amarela. E eu ainda falei para o box, eu vou fazer a mesma coisa. Se eles estão fazendo, aí a minha equipe falou, não faz, porque eles vão ser penalizados. E nós já fomos penalizados 2 vezes, não vamos correr o risco de ser penalizado a terceira. E eles sendo penalizados, de alguma forma, ou stop and go, ou drive-thru, nós estamos bonitos na foto de novo. Só que o Stéphane Gregoire, eu não passei, o Stéphane Gregoire ficou meio tartaruga, eu ia do lado dele para ele acelerar e acompanhar os 3 da frente, que daí o pace car saiu fora, eles começaram a aumentar a velocidade, e ele não ia. E eu só pude passar o Gregoire legalmente depois que desse a bandeira verde. Nesse inteirinho, eles abriram quase a reta toda. Eu consegui chegar neles, aí não deu mais tempo de passar, só que legalmente eles teriam que ter sido ter a penalidade. Só que era Penske, a outra era Quem mandava na casa, né? Newman Haas, né, que era a Newman Haas. Então quem mandava na casa. Ficou bem indigesta essa vitória deles aí. E aí, Raul, oi, fala. Conta então, pra foi uma gente corrida uma coisa... que eu passei 2 vezes todo mundo, ninguém me passou e eu cheguei em quarto. Passava na sua cabeça um filme nessa, porque você via a chance real de ganhar e ao mesmo tempo você estava sabendo que por regra, por erro do time, erro de algum, você estava sendo penalizado e não por você, né? Como é que fica a cabeça do piloto nessa hora? Porque vira uma confusão mental, né? Você tem que ter um mental muito forte ali nesse momento. Não, na realidade, a parte forte teve que ser depois, né? Durante a semana, que a próxima corrida já era Milwaukee. A parte boa era que já tem outra corrida, né? Então, mas realmente foi bem, assim, decepcionante, né? Porque foi uma grande chance. Acho que de todas as minhas 13 participações em Indianápolis, com certeza, foi a mais, em termos de performance, a melhor de todas. E, agora, como curiosidade, que talvez muitos não lembram, eu classifiquei 14 vezes e corri 13. Porque um ano me chamaram para classificar o carro na equipe que corria o Giafone. E aquela época tinham
era classificação 2 semanas, né? Sábado e domingo e depois sábado e domingo. E o que aconteceu? Normalmente, todos os anos, o tempo esquenta muito da primeira semana para a segunda. E, em particular, esse ano, esfriou. E como a corrida seguinte sempre é Milwaukee, as equipes iam treinar em Milwaukee, entre a classificação e a corrida. E aí, o Giafone já tinha classificado na primeira semana, e como o tempo foi esfriando, várias equipes começaram a colocar carro reserva, com outros pilotos. E aí o Giafone tinha marcado um tempo que ele estava meio... O pessoal fazendo as contas de quem estava andando e treinando, ele estava meio ife para ficar dentro do grid. E se ele não ficasse, começasse a gente treinar e classificar mais rápido, podia ser que ele caísse fora da corrida. Aí eles me chamaram para classificar o carro reserva deles. E, enfim, eles tinham mais 2 carros, né? Nossa! E aí eu treinei num carro e ele voltou para treinar no outro carro, porque você só pode tentar reclassificar se você primeiro fazer o forfait daquele carro que você já está no grid. Dá para entender? É um pouco confuso. Aí o que aconteceu? Nesse carro reserva dele, ele não estava conseguindo velocidade. Eu classifiquei o carro, e aí o pessoal foi classificando mais rápido, e faltando 5 minutos para acabar a classificação no domingo, né? Do segundo final de semana, no domingo do segundo final de semana, ele foi bump out, como chama. Então ele caiu fora, ele ficou fora do grid. Eu estava dentro do grid e ele fora. Só que a combinação que eu tinha com a equipe é que, se isso acontecesse, eu tinha que dar o meu carro para ele correr. E aí foi assim, porque lá nesse regulamento você pode trocar de carro, ou algum piloto te dá, só que você tem que largar em último daí. E foi o que aconteceu. Mas foi assim por 5 minutos que eu não tenho a 14ª corrida. Poxa. Olha Raul, só. Raul, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho, André. Raul, é uma pergunta rápida. Indianápolis ou Daytona? Qual dos dois? Indianápolis. Indianápolis. Primeiro que, para mim, é uma corrida incrível. Você tem um público incrível, velocidades, as disputas. Daytona você já está dividindo o carro com outros, né? Isso não tira o mérito, mas são 2 corridas completamente diferentes. O peso do Indianápolis assim, é inexplicável, né? Raul, nós recebemos uma pergunta do Cleiton Freitas de casa. Entre as categorias que você correu, qual foi a que mais lhe deu prazer? Aí eu complemento. Além do prazer, qual que você mais se identificou? Qual que você mais gostou? Qual que você se entregou mais? Bom, a que eu mais curti foi Indy e o Campeonato Mundial de Marca, que para mim foi vamos dizer, uma coisa totalmente inesperada. Nessa entra o Mário Andretti também nessa história. Porque de 86 para 87, o Carl Haas, dono da equipe Newman Haas, me convidou para ser o segundo piloto, ou outro piloto da equipe. Naquela época, eles só tinham um carro, que era o Mário Andretti. E eu, mesmo na Dick Simon, uma equipe pequena, sempre dava um calor no Mário Andretti. Naquela época, a gente tinha trocado o carro Martin pelo Lola. E a Newman Haas era a equipe de fábrica da Lola. Eles eram representantes da Lola nos Estados Unidos, que a Lola é uma fábrica inglesa. E a última corrida,
foi inclusive aqui em Miami, num lugar chamado Tamiami Park, que era um circuito improvisado num parque. Eu fiz a pole e o Mário, acho que quarto ou quinto, liderei a corrida um tempo, acabei chegando em quarto. E aí o Carl Haas me convidou para ir para a equipe. Aí eu tive uma reunião com ele em Nova York, no aeroporto. Eu voei daqui para lá. Ele é de Milwaukee, então encontramos no aeroporto. Eu tinha um amigo meu que não sei se está assistindo a live, eu avisei para ele, o João de Matos, que foi o meu braço direito e é meu irmão até hoje. Já mandou mensagem. E aí tivemos essa reunião, tudo acertado, famoso aperto de mão, tá tudo combinado. Posso avisar o Dick Simon que não vou mais correr para ele? Pode. Tiveram outras duas equipes que falaram comigo, eu falei que já estava comprometido. Avisei o Dick Simon que, imagina o que ele ficou feliz, né, de eu dizer que não ia mais correr para ele, mas era uma chance, vamos dizer, quase como quando eu tive para correr com a McLaren, comparativamente. E aí a última pergunta para o Cal foi: o Mário Andretti não vai se opor? Não, a equipe é minha, só falta eu finalizar uns patrocíniozinhos aí com o patrocínio, mas não tem problema. Posso avisar? Então, tá tudo certo. Então, em janeiro você volta, a gente faz o contrato, você vai lá, a gente já assina, já vai lá para a equipe para fazer o banco, para fazer teste, para fazer isso, aquilo, tá bom. Aí voltei para Curitiba para o Natal e Ano Novo, e aí ele me liga. Quando me chamaram para atender o telefone, eu já senti que tinha alguma coisa errada, porque 2 dias antes do Natal, o que ele estava me ligando e não deu outra. Era o Mário Andretti que estava sem chance, não queria de jeito nenhum, tinha muita força com o Paul Newman, tinha muita força com o patrocinador, que acho que era Beatriz, ou Budweiser. E aí eu fiquei na mão. Então lá, o Mário Andretti de novo. E aí foi quando até foi o João que, lendo na revista Autosport inglesa, que é a Jaguar de campeonato de marcas, não estava completa ainda, daí entrei em contato com eles me chamaram para fazer um teste, e desse teste saiu o campeonato mundial. Ô, Gildo, comprimindo essa história, mas eu nunca tinha pilotado esse tipo de carro e acho que pelo meu costume da velocidade nos carros de Indianápolis e que esses carros eram muito rápidos em pista de alta, era tão rápido quanto o Fórmula 1. Inclusive a gente fez um teste uma vez em Silverstone, que estava o Piquet, corria na época de Williams Honda, e nesse mesmo dia estava testando o Steph Johansson da McLaren, que também acho que era McLaren Honda, também acho que era. E eu virei o tempo 1/10 pior que o recorde da Fórmula 1 naquela pista, daquele ano. A gente só veio realizar isso no dia que saiu na Autosport lá, Boesio de Jaguar iguala praticamente o recorde da Fórmula 1. Seu carro era o número 4. É esse aí? Isso. Esse mesmo. A gente vai ver ele já. Volta para cá. Raul. Mas eu vou ter. A coisa interessante é que o carro que eu ganhei a corrida e aí, ganhando essa corrida, ganhei o campeonato, é o carro número 6. Temos foto dele aí também, o carro número 6, Gildo. Ô, Felipe, mostra aí pra galera ver. Ih, cadê? Bom, a Danusa Palhares acabou de mandar mensagem querendo saber de Le Mans. Eu vou falar para ela, obrigado por você estar aqui novamente. A gente vai voltar.
É o carro de número 6. A gente vai voltar a falar de protótipos exatamente. e Le Mans já. Fala, Raul, vai, fala. Pode falar, Raul. Não, essa foto aí sou eu pilotando em Spa, na chuva, e a gente ganhou a corrida e eu ganhei o campeonato. 87. Então, mas, sensacional. 87. Mas antes de voltar para esse tema, eu queria que você comentasse, nós temos você guiando no circuito oval com a câmera on-board do Fórmula Indy. Durante a volta, eu queria que você comentasse para a gente como é que o que você estava pensando, como é que era aquilo. Solta o VT, Felipe, da volta on-board dele no oval, para ele narrar essa volta. Solta aí, Felipe. Pode falar, Raul. Tá, essa volta é na pista de Milwaukee, que é um circuito de 1 milha. Você vê que ela é bem... Ela é flat, ela não tem banking, né? E isso aí já foi andando para a equipe da Patrick. E você você põe pneu novo, o mínimo de combustível, e quando o pneu novo o carro tem mais aderência, então você tem que usar o máximo, e a pista não é lisinha. E em particular essa volta aí, que a câmera não mostrou, você dentro do carro, você tem a regulagem de barra estabilizadora dianteira ou traseira. Então, por exemplo, se o carro você sente que o carro sai de traseira, você ou endurece a frente ou amolece a traseira. E aí, às vezes, você faz isso nesse inteirinho de uma curva para outra. E nesse vídeo não deu para ver, mas nessa volta em particular eu tive que fazer isso, entende? Deve ser então você compensa de uma curva para outra. Porque você está muito rápido, acima de 300 km/h, pé flat, né? Bumping na pista, o carro saindo de traseira ou de frente, o muro chegando e tem que mexer na suspensão ainda. É isso mesmo? É isso mesmo. E hoje está tudo aqui na mão, né? Hoje mudou muito, né? Naquela época era mais, vamos dizer, não tinha borboleta no volante, você tinha que trocar marcha, então tinha várias coisas, você tinha que ter uma coordenação bem... Mas se pegava o jeito, era só que você tinha que ser esperto. O Felipe, solta Le Mans aí, ele vai narrar pra gente o que estava acontecendo aí. Solta o vídeo de Le Mans. Felipe, aí. O que está acontecendo aí, Raul? Isso aí aconteceu o seguinte. Durante a corrida, isso era umas 9, 10 horas da manhã, teve um acidente e eu fiquei andando atrás do pace car, eu era o primeiro atrás do pace car. Aí o que aconteceu? Acho que deu um problema na parte eletrônica do carro e o carro parou. E lá em Le Mans você não pode ajudar ouvir um mecânico e tentar te ajudar. Então, antes da corrida, você vai ver que vai voar a parte de trás do carro. Quero ver. Olha lá, voa a parte de trás. Deixa eu explicar o que aconteceu. Aí o carro começou a falhar e eu parei no estacionamento, assim, na pista do lado. Aí a gente tem uma aula da Jaguar, se desse algum problema eletrônico, alguma coisa, você tinha que tirar a tampa traseira, fazer umas trocas das mangueiras e que tinha uma chance de o carro pegar de novo. Bom, foi exatamente o que aconteceu, mas quando eu parei, só que você tem que tirar essa peça sozinho, inteiro, né? E aí, dentro do carro tem uma caixa de ferramenta pequenininha, assim. E aí eu fui lá, quando eu abri a caixa de ferramenta, tinha um bilhete em cima, assim. Se você precisar dessas ferramentas, é porque você está fudido. Em inglês, falando assim, if you need these tools because you fucked. Aí você
você não sabe se dá risada, o que você faz? Bom, peguei a chave de fenda, o alicate, daí são 6 pinos que segura a carenagem. Então, 2 em cima, um de cada lado e 2 atrás. O primeiro pino, quando eu tirei, voou longe na terra. Eu falei, bom, depois eu procuro. Aí os outros eu, com mais cuidado, tirei, guardei, ia do lado da carenagem, tirava, corria do outro, tirava. Enquanto isso, os carros, daí já tinha dado a verde, os carros passando a 300, 400 por hora, 300 e poucos por hora aí, na reta, naquela Mulsanne. Bom, tirei, pus a carenagem em cima da asa traseira, fui lá, olhei aquilo lá, falei como que era a mesa, troquei daqui para cá, troquei de lá para cá, entrei correndo no carro, bati na chave, pá, pegou, aí voltei para coloquei de novo, falei, bom, eu vou mais devagar, aquele pino, fui tentar achar, falei, não vou ficar procurando esse pino, até que eu vou mais devagar, né? Bom, saí, aí, óbvio que deve ter entrado no ar ali pelo pino que eu coloquei. Eu começo a olhar assim no retrovisor, eu vejo um radiador. Eu falei, nossa, eu nunca notei que eu olhando pelo espelho eu vi esse radiador. Esse radiador de água do lado. Eu falei, que engraçado, eu nunca tinha notado esse radiador, que eu não via o engine cover, né, que a gente chama, voar. Aí quando eu cheguei lá, eles já tinham visto pela televisão, já estavam com outro pronto para colocar. E aí a gente continuou a corrida, eu e o Ed chegamos em quinto. E aí o engenheiro dos motores lá, depois veio me falou assim, ó, eu não sei o que você fez, mas aquilo que você fez não devia ter funcionado, mas funcionou. O popular se vira malandro. Aquela mangueira, não sei, porque era parte eletrônica, né? Aquilo que, teoricamente, não devia ter funcionado. Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Você participou 3 vezes das 24 horas de Le Mans. Em 87, inclusive, você foi campeão sozinho, né, do Mundial de Protótipos. Depois de 88, que eu acho que é marcante para você também, as 24 horas de Daytona que você levou. E você estava com Martin Brundle e o Nielsen, se eu não me engano, né? Estava com eles. Exatamente. E aí, em 91 você voltou para 24 horas de Le Mans e teve a segunda colocação. Quer dizer, é uma história incrível a sua no automobilismo. Mas eu queria te fazer uma pergunta digna de cinema, de Hollywood, de um galã aí como você, com essa cabeleira linda, tá? É o seguinte, Le Mans, para um piloto, você chega, você olha Le Mans, você sente aquele aroma, o cheiro, o relógio. Le Mans, é tudo isso que contam pra gente, é de arrepiar realmente, quando você entra na Mulsanne, quando você pisa na primeira gincana, na segunda gincana. Fala do teu sentimento de um piloto, de um ser humano que curte automobilismo quando pisa em Le Mans. É incrível, eu nunca tinha ido para Le Mans. Eu só fui fazer um teste lá antes da corrida, que inclusive ficou como recorde um tempão. Assim, era tenso, porque tem muitas variáveis. E os primeiros anos que eu fiz, os 2 primeiros anos, a Mulsanne não tinha essas 2 chicanas. Era uma reta de praticamente 4 quilômetros, que tem uma curva que é um kinkzinho, mas você a 350 por hora vira uma curva. E se você dá uma tiradinha nessa curva aí, você perde pelo menos meio segundo, se não for mais, por causa do arrasto do carro, né? E à noite, com chuva, então eu fiquei bem, vamos dizer, preocupado
Primeiro pela parte física, que era o primeiro ano fizemos só eu e o Ed Shiver, só nós dois, as 24 horas. Segundo, que tem várias categorias, então quando você entrava nessa reta, a diferença de velocidade era muito grande. E na chuva, e à noite. Então, toda vez que você entrar nessa reta aí, você rezava um Pai Nosso, que eu não pegue assim, nenhuma dessas circunstâncias. E o que aconteceu comigo foi no warm-up antes da corrida de manhã. Eu saí, quando eu entrei nessa reta, de repente eu começo a ver que um spray de água está aumentando bem rápido. Eu falei, bom, acho que deixa eu tirar para a direita, né? Porque quando eu tirei, foi assim, sabe quando você tira o carro, passa, você está 30 km mais rápido que o outro, que era de outra categoria. Nossa. Aí eu falei, bom, isso aqui eu tenho que prestar muita atenção, porque é um negócio muito louco, né? Que essas diferenças. Agora que eles colocaram essa chicana, então em termos de segurança foi melhor. E outra coisa que acontecia é que se você tivesse um furo de pneu e entrasse nessa reta, a força centrífuga, você não sentia o pneu furado. Só que o pneu, quando perde a pressão, e nesse caso, esquenta muito, estoura, e aí leva a suspensão toda. Daí os acidentes, muitos ocorriam por causa disso. A Jaguar, nesse ano, já tinha um dispositivo que ficava em cima do painel, que tinha um sensor na carenagem, perto de cada pneu, que dava a temperatura dos pneus. Então, se, por exemplo, o dianteiro direito tivesse um furo e começasse a esquentar muito, começava a dar um alarme ali, e acusar a temperatura. Daí você tinha que diminuir, se fosse o caso. E isso aconteceu com... normalmente o Jaguar colocava mais carros em Le Mans. Nesse ano aconteceu com um dos carros que furou o pneu traseiro direito, o piloto, o Wim Percy, que estava pilotando na hora, não percebeu e estourou o pneu, ele saiu capotando, saiu à noite. Eu me lembro que eu também estava pilotando nessa hora, então a bandeira amarela, luz e tal, você começa a diminuir, era peça para tudo que é lado. Câmbio de um lado, roda, carenagem e tal. Quando eu passei, eu só vi o chassi. Só que a Jaguar era muito segura, porque o chassi era todo feito de fibra de carbono. Já, por exemplo, a Porsche ainda era de Reneicon, aquele alumínio Reneicon. Demorou para... Não aconteceu nada com ele. O carro simplesmente desintegrou, mas o piloto não aconteceu nada. Então era um carro bem... Em termos de segurança, era muito bom. O pessoal não sabe o que é Honeycomb. Pessoal, Honeycomb é o seguinte, é um sanduíche de alumínio, onde alumínio liso do lado de fora, alumínio liso do outro lado, e entre essas duas folhas de alumínio tem uma colmeia, né, que são hexagonais de alumínio, de folha de alumínio, para deixar o carro mais leve. Antigamente isso era um recurso utilizado na construção antes da fibra de carbono. As pessoas não conhecem, porque isso ficou no passado, né? E hoje é tudo fibra de carbono. Conta um pouquinho sobre essa construção. Inclusive os Fórmula 1 eram assim, né? De fibra de Honeycomb. André. E aí todas as partes são cortadas e eram coladas, né? Então os chassis de Fórmula 1 eles eram meio assim não tinham nada arredondado. O que era arredondado era a carenagem, né, de fibra, mas o chassi em si não era esse material colado, então parecia umas caixas de fósforo, vamos dizer assim, toda colada. Hoje já não, tanto é que quando desenvolveram a fibra de carbono, achavam que no começo, quando batesse, ela fosse desintegrar inteira. Isso provou que não, né? Que foi quem começou
com esse desenvolvimento foi acho que foi na McLaren com um engenheiro chamado John Barnard, que foi o primeiro que introduziu o Renecon, e aí hoje já o chassi todo é de Renecon, já não tem a carenagem em cima, né? A carenagem mais são as laterais e tal, mas o resto é tudo... Hoje todas as peças praticamente são de fibra de carbono, inclusive a caixa de câmbio por fora é fibra de carbono. Foi uma revolução esse material, né? A fibra de carbono ela é laminada e depois ela é posta numa forma onde ela recebe a injeção da resina, porque a fibra é um tecido e aí é injetado uma resina em alta pressão e isso é colocado num forno para catalisar e não ter fadiga do material depois. Se você não coloca nesse forno, fica moléculas de ar dentro da resina que pode gerar áreas de fissura e fadiga, áreas de fragilidade. E isso foi desenvolvido, você pegou essa transição, né? Como é que era a cabeça do piloto quando sabia que estava experimentando uma tecnologia que ainda não sabia se era comprovadamente segura? Conta isso pra gente. Não, acho que já quando eu comecei a correr, já meio que estava comprovado, né, que era o material a ser feito, né, inclusive por torção do chassis, por um material mais seguro, sem fadiga. E aí começaram a fazer as outras partes, vamos dizer, as asas da frente também eram alumínio e tal, hoje são todas de fibra de carbono. Só que tem uma coisa que a gente vê na Fórmula 1, que volta e meia se encosta na asa do outro, fura o pneu. Ela, quando se desfaz assim na casa da asa, que são peças finas, mas com muita resistência, ela vira que nem uma faca. Então, qualquer encostadinha, ou se quebrou uma asa e ficou um pedaço na pista e passa, é muito fácil de rasgar o pneu ou fazer um furo. Esse é a única... vamos dizer, se for que por isso que os pilotos têm que tomar muito cuidado e não se tocarem, porque é muito fácil você, mesmo sem ser um toque que não tenha, vamos dizer, nenhum dano mecânico no carro, mas o furo de pneu que acaba a corrida, né? Raul, eu tenho uma pergunta pessoal para fazer para você. Essa é uma pergunta pessoal mesmo. Você já andou de carro de Fórmula 1, carro de Fórmula Indy, protótipo, em tudo que existe de mais veloz que a gente pode imaginar. Mas agora, o que você usa no seu dia a dia? Quando você está em casa, quando você tem que sair com a sua esposa, qual é o carro que você pilota? Qual é o seu carro do dia a dia? Fiat Uno. Atualmente eu não tenho carro, eu tenho moto. Eu adoro motocicleta. E ela também. Inclusive, a gente já fez várias viagens, já atravessamos os Estados Unidos inteiro aqui, coast to coast. Inclusive era para fazer outra viagem agora, no começo de maio, mas daí ficamos impossibilitados. Aqui em Miami o tempo é muito bom sempre, então a gente sai de moto ou raramente Uber. Então fizemos uma viagem também incrível pro Atacama. Então atualmente o meu veículo é moto, adoro. Legal, maneiro demais. Agora, André, aproveitando a onda do Plínio, o Raul todo mundo já viu, e eu desfruto desse privilégio de tempo. É uma pessoa que irradia felicidade, junto com a Débora, em tudo que ele faz. Eu queria saber o seguinte, realmente nunca soube, agora como o Plínio falou, é pessoal. Como foi que surgiu essa história de DJ? Porque você está fazendo lives maravilhosas, você enche a casa da gente de alegria com a sua música, você encanta tanto quanto ao volante, você como DJ. Como é que surgiu isso? Até eu sei. Olha, música sempre foi uma segunda paixão minha, vamos dizer, uma paixão paralela à minha carreira de piloto. Então, sempre fazendo ginástica, escutando música, viajando no avião.
E depois de 30 e poucos anos de corrida, que eu voltei, inclusive, para correr na Stock Car, né? Eu fiz o ciclo, né? Comecei na Stock Car e acabei na Stock Car, aí no Brasil. E, e aí, é o dia que eu comecei a pensar mais em música do que no carro de corrida, eu falei, acho que isso é um aviso. Eu vou... E aí sim, fui começando a alimentar isso, sabe? Foi praticamente durante um ano. Aí, como as corridas aí no Brasil eram muito espaçosas, muito tempo entre uma e outra, então eu comecei em festivais, inclusive foi a Débora que me levou no meu primeiro festival aí no Brasil, que era o Skull Beats, porque ela também gosta de música eletrônica, graças a Deus, foi por isso que deu certo também. E aí ia a algum festival, ia a algum clube, e aí os DJs começaram a me reconhecer. Falaram, bom, você gosta tanto de música assim, você tem que ir para Ibiza. E a gente foi para Ibiza em 2005, a primeira vez. E isso aí foi que começou a me alimentar a cabeça. Eu achei incrível, mas eu nunca tinha tocado num mixer ou nada. Eu só via e via que era muito complicado. Aí de 2006 para 2007 não estava rolando patrocínio e tal, e eu já estava com isso na cabeça. Eu falei, acho que isso é um aviso para eu parar, já está na hora. Aí eu peguei um professor e, claro que eu tinha 48 anos de idade e resolver parar assim uma carreira, você fica... Não vou dizer que eu não fiquei tipo down, meio... Mexido. Mexido. E aí ela falou, por que você não compra equipamento e brinca um pouco para se distrair, até você repensar no que você vai fazer. Aí eu falei, bom, se eu conseguir fazer isso, não tinha ideia, né? Gostar de música é uma coisa e ter uma performance é outra. Minha maior preocupação, a maior preocupação era dizer, se alguém visse eu tocando, como piloto, como DJ, você é um bom piloto, volta para a pista, alguma coisa assim, né? Aí eu peguei um professor, fiquei 8 meses dentro de casa, comprei equipamento, peguei um professor, comecei do beabá, aprendendo toda a técnica, BPM, aí até eu brincava, saí do RPM para o BPM, né? Compasso, as mixagens e tal, e aí foi indo. Aí teve muito preconceito no começo, achavam, pô, como é que ele deixa o automobilismo para ir ser DJ, né? Eu falei, eu sempre falava, corrida é entertainment e ser DJ é entertainment também. Teve gente que entendeu, teve gente que não entendeu, teve os amigos próximos acharam que foi uma coisa natural, ainda alguns falavam, pô, você tem a sorte de fazer pela segunda vez e ainda ter uma remuneração, uma coisa que você ama fazer. Não é todo mundo que consegue nem a primeira vez, né? Então, eu me sinto, nesse caso, assim, um privilegiado nesse sentido, mas a perseverança também, nesse caso aí, teve, como eu disse, preconceito, outros DJs davam, só porque ele é o Raul Boesio, eu acho que pode tocar, acho que o promotor vai convidar ele, vai contratar para tocar, mas vamos ver se ele toca mesmo ou não toca, vai ser só por hobby, vai ser só uma fase. E aí, agora já vamos fazer 13 anos, eu consegui meu espaço, consegui assim um respeito que eu faço com amor, como foi a minha carreira de automobilismo, me dedico muito, faço muita pesquisa e me sinto assim muito reward, como você está dizendo, que tem muita gente que segue, tem muita gente que curte, muitos assim dizem, meu pai é teu fã, e quando eu falei para você que eu ia te escutar num festival e tal, não sei o quê, ele não acreditou, mas daí pediu para tirar uma foto e para eu levar para ele. Então tem várias coisas bem bacanas. E aí eu vivo sempre com gente mais jovem, isso é bacana também.
Ô, Raul, Fala. infelizmente a gente está chegando próximo do nosso final, mas ainda tem duas perguntas de casa, tá? Vamos lá. A primeira é a seguinte: quando vê o filho de piloto, quando vê o piloto, seguindo a carreira do pai, ou seja, se o seu filho for piloto, seguindo a carreira do pai, o que pesa mais? O orgulho de vê-lo na pista ou a preocupação e rezar para ele não se machucar? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, da NASCAR. Alessandro Ferreira perguntou: você já teve alguma experiência de pilotagem com a NASCAR? Não, vou primeiro responder a NASCAR. A NASCAR, eu só fiz um teste e eu até tentei fazer alguma corrida na categoria, mas não aconteceu. Eu gostaria de ter tido mais assim, oportunidade. A outra pergunta é saber se realmente o filho está feliz em fazer isso. No meu caso, o meu filho não, mas eu tenho dois sobrinhos. Um agora que corre, que é o Pedro Boésio, o Lu também já correu. E é saber se realmente ele gosta, se tem potencial. Eu acho que, como pai, eu iria incentivar, mostrar já com a minha experiência todas as dificuldades, e não insistir, porque tem muito pai que é piloto frustrado e quer que o filho seja piloto. E aí, claro, nessa idade que hoje, na minha época eu comecei a correr com 15 anos. Hoje o pai bota o filho com 4, 5 anos em cima num kart. A criança ou se enche ou perde a juventude de fazer outras coisas, mas eu acho que a prioridade é saber se realmente o filho tem vontade própria, sem ser uma coisa influenciada. Bom, Não sei se eu respondi. respondeu. Nós temos que agradecer ao pessoal que está aí conosco numa sexta-feira, até às 9h30 da noite. Foi sensacional. Queremos ter você de volta aqui, se você quiser estar conosco aqui durante a temporada. Eu tenho um comunicado para fazer que surgiu agora à noite. Nós vamos botar um piloto lendário junto do seu carro lendário em breve. Tá? Já está ajeitado. Boa. E Gildo, Plínio, Raul, dê suas palavras aí, se despeçam do pessoal. Raul, muito obrigado mesmo. Poxa, a gente não viu o tempo passar. Espero que você volte aqui. Tenho várias outras perguntas para fazer que estão aqui anotadas. Entendeu? Na próxima vez vou fazer com certeza. Muito obrigado mesmo. Olha, deixa eu dar a palavra final que eu cheguei a me emocionar com todos esses filmes aí que vocês mostraram. Às vezes é difícil de acreditar que eu que estava dentro do carro. Muitas vezes me passa isso na cabeça. Fui eu mesmo que fiz isso. E estou aqui à disposição quando vocês quiserem. É sempre um prazer. E agradeço muito. Essa live vai ficar na minha memória por um bom tempo. Como todas as outras que eu tenho feito aí. Gildão, você. Eu queria agradecer e dizer que a responsabilidade para todos nós aumentou de sermos merecedores do seu carinho, da sua atenção, dessa gentileza que você, a Débora, e a gente fica muito contente. Você tem uma família linda, maravilhosa, eu acompanho, e tudo que você fez pela gente foi maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês. E que nos acompanharam também, continuem juntos, gente. Agora, obrigado por contar minha história. Fala. Não vou mais falar, acabei. Dono da Priori Conteúdos, André Baltazar, está agradecendo você com o carinho que você teve de estar participando conosco aqui na live de hoje. Tá? Felipe, encerra com o DJ Raul tocando aí, para a gente curtir um pouco dele tocando. Solta o som, DJ.
A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.